Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na PUC. Tema do meu último livro, Meninos em Fúria, que eu falo da época dos punks, da invasão da PUC, da importância da PUC na época da ditadura. E está ao lado aqui do Márcio, que é um cara que eu admiro muito, da família Seligman, uma família que, junto com os Paiva, sofreu a sua perseguição numa outra época, mas também numa perseguição de uma forma muito parecida, e cuja memória também é constantemente sendo atacada, né? A memória do Holocausto, que nós precisamos sempre, aliás, serve de exemplo a todos nós, o movimento que se faz em defesa não, mas de preservação da memória do Holocausto, porque, de fato, eventualmente tem gente que duvida daquela violência aquela violência absurda que foi cometida nos anos 30, 40. Durante toda a história, mas mais significativa nos anos 30 e 40. Bom, enquanto você falava, Márcio, eu me toquei de uma coisa interessante, que a gente sempre fica pensando no papel da literatura, né? Para que serve, o que nos fascina, por que ela existe, né? Muita gente escreve em busca de algum motivo grande, né? Um dos pensamentos que eu mais gosto em relação à literatura é do Nicolau Savchenko, que eu sempre cito essa comparação, que é a de que a literatura ela é a história dos vencidos, né? Ela é a narrativa dos vencidos, e ele fala isso em relação aos Sertões, ao Euclides da Cunha. Enquanto você estava falando, eu notei uma peculiaridade em relação a esse livro, que ele foi escrito no momento 2013, 2014 e 2015, em que havia uma relativa liberdade de expressão e de criação no país, um governo institucional, bem ou mal, representando e dando voz, né, a todos os setores da sociedade, e que foi barbaramente rompido em 2016, e que entrou o avesso daquilo que estava acontecendo e que nós estamos vendo agora, né, surgir algo que aparentemente tinha ficado para trás, que é o chamado escola sem partido, que são as censuras, que é as manifestações em frente às exposições, vindo não só das camadas mais podres da política, né, assim, de gente ignorante, da extrema-direita, de oportunista, como, inclusive, do judiciário, dos grandes advogados, das grandes instituições. Eu sei do reitor do Mackenzie, por exemplo, que foi tema de uma coluna minha, que criticou veementemente a exposição Queer Museum do Santander de Porto Alegre, falando que o Mackenzie era parceiro do Santander e que era um absurdo aquela exposição, sendo que o Mackenzie, na verdade, tem a sede do Banco do Santander dentro da instituição. Parceiro coisa nenhuma, né? Ela não tem nada que se meter, o reitor da Mackenzie, né? E Márcio, olha que interessante, descobri mais um outro papel da literatura enquanto você falava, que é, e eu acho que você, como estudioso do Walter Benjamin, sabe bem disso, que é de deixar registrado, apesar dos movimentos autoritários, apesar da censura, apesar do boicote e de forçosamente nos propor o esquecimento, deixar a verdade, entre aspas, ou o nosso ponto de vista da verdade, registrado mesmo assim. Então, se eu escrever esse livro um pouco antes, utilizando todos os documentos que estavam surgindo da Comissão da Verdade, todo o testemunho que eu escutei, que eu li, todas as informações que eu obtive, de 82, que foi quando eu escrevi o primeiro livro, Feliz no Velho, até 2012, mesmo com a escola sem partido, mesmo com todo
possibilidade disso cair no esquecimento, ou de forçosamente nos impor ao esquecimento, isso está registrado. Então, cedo ou tarde, isso pode ser resgatado como uma cápsula do tempo. Daqui a 10, 20 anos, quando voltarmos a termos um governo progressista, um governo que apoia as liberdades, o pensamento, e que não se amedronte pelo diferente, né? Então, está aí mais o papel da literatura, quer dizer, a gente... E eu lembro de livros, por exemplo, aquele livro do escritor russo que foi recentemente descoberto, sobre Stalingrado, um escritor que saiu agora, um escritor fantástico russo que narrou a guerra de Stalingrado, tudo, e ficou inesquecido esse livro, né? E ele agora foi recuperado e são narrativas fantásticas, são 2 livros enormes, fantásticos. Eu não vou lembrar agora o nome da Companhia das Letras. Alguém sabe? Alguém lembra? Não. Como? Isso, esse mesmo, o Gottman. Exatamente, estava no esquecimento isso. E como, por exemplo, escritores cubanos que tiveram que... Né, do Trilogia de Havana, que teve que passar o livro, né? Como autores que da cadeia tiveram que passar o livro para o próprio Marquês de Sade, né, que escreveu o livro praticamente em papel higiênico. Quer dizer, como a literatura tem esse papel de, apesar, né, de forças poderosas tentarem censurar o pensamento, a opinião, a memória, a gente consegue furar o bloqueio, né? Então, eu acho que esse é mais um papel da literatura, e eu cumpri isso com este livro, sem querer, sem imaginar que daqui a 1, 2 anos teria um golpe em 1916, 2016, e um movimento de esquecimento da nossa verdade, né? Outro fundamento básico da literatura, e isso eu acho que eu aprendi com o tempo, que eu trouxe do teatro, que é onde eu também tenho bastante experiência, é a contradição, né? São os 2 polos, né? E você citou pelo menos umas 10 contradições aí das coisas que me fizeram escrever esse livro, né? The planet Earth is blue, but there's nothing that we can do, né? Ele está lá, mas a gente não pode fazer nada, né? Por outro lado, eu penso assim, às vezes eu penso que essa citação ela seria chamada nos anos 80 como reformista, né? Mas que você não consegue mudar a realidade, né? Então, e não revolucionária, vamos mudar a realidade, né? Não seria um pensamento marxista, né? Então, às vezes eu penso assim, puxa, eu estou falando de violência da ditadura, mas ao mesmo tempo eu digo que não há nada que a gente pode fazer. Quer dizer, mesmo assim eu mantive essa expressão, porque tem um outro detalhe nela, que os olhos do meu filho que nasceram eram azuis, e como os olhos do meu pai. E são as únicas pessoas da família próxima que têm os olhos azuis. Aquela coisa, aquela imagem que minha mãe está lá, this planet is blue, is round, mas eu não posso fazer nada. Eu estou sentado na minha cadeira de rodas, ela não se movimenta, ela não tem vontade, quer dizer, ela tem vontade, mas ela não consegue expressar a sua vontade, e a vida vai se acabando, né? Outras contradições, por exemplo, dessas que você citou, essa crônica do calado, né? Minha mãe tinha ficado 13 dias presa no doicode, no fundo do doicode, numa sala, abandonada, esquecida. Por quê? Porque mataram meu pai 1, 2 dias depois de ser preso. Meu pai foi preso no dia 20 de janeiro. Meu pai não falou nada na tortura. No dia seguinte, levaram a minha mãe e minha irmã presos. O que a gente nunca tinha entendido. Eu nunca tinha entendido isso. E só fui entender isso em 1996, quando eu pesquisei sobre a guerrilha do Vale do Ribeira, meu tema de mestrado da Unicamp, que eu acabei não concluindo. Abandonei, me arrependo amargamente.
Na verdade, só abandonei a qualificação. Depois eu até explico por que eu abandonei a qualificação. Em que eu pesquisei sobre a guerrilha do Vale do Ribeira. Eu me toquei que eu pesquisei a guerrilha do Vale do Ribeira porque, indiretamente, eu estava pesquisando sobre meu pai. Eu não tinha me tocado disso, só me toquei disso no meu último dia de pesquisa, no último livro que eu li de pesquisa, que era um narrador, um médico, relatando a tortura do meu pai. Quando eu vi aquilo, que eu me toquei que, na verdade, eu estava em busca do meu pai através da guerrilha do Vale do Ribeira. Por quê? Porque eles foram presos pelas mesmas pessoas, pelo mesmo DOI-CODE, foram torturados pelas mesmas equipes. O que eles sofreram na cadeia foi o que meu pai deve ter sofrido. E eu descobri, então, o porquê que minha mãe, meu pai e minha irmã foram presas no dia 21 de janeiro, um dia depois do meu pai, porque iriam torturá-la junto com meu pai, com meu pai, ou na frente do meu pai, porque ele não estava falando nada entre o dia 20 e o 21. E os primeiros 3, 4 dias são os mais importantes na tortura de um preso, né? Só que meu pai morreu justamente no dia 21. Pode ser até que tenha se sacrificado, o que também era muito comum entre os presos que viam que familiares estavam presentes no DOI-CODE. Minha mãe esteve diante de um espelho. Minha mãe e minha irmã ficaram sentadas durante o dia 21 inteiro, encapuzadas, numa cadeira, numa sala. O que se fala, e quem testemunhou, os poucos soldados que conseguiram se pronunciar da tortura do meu pai, o que eles falam é que ele, no dia 21, ele reagiu muito agressivamente contra os militares. E meu pai era um cara muito pacífico, quase praticamente buscando o seu sacrifício, o que era comum entre alguns presos. Teve um até em São Paulo, no DOI-CODE, que se jogava contra a parede até quebrar o pescoço. Então, eu descobri isso, um choque, descobri isso décadas depois. E, aliás, eu narro isso no livro, né? E eu conto para minha mãe. Minha mãe não estava lúcida. Eu falo: mãe, você sabe por que você foi presa no dia seguinte? Por que você ficou 13 dias presa? E ela desabou. Pela primeira vez, ela chorou como ela nunca tinha chorado na minha frente. Ela sabia. Ela nunca tinha admitido ou nunca tinha verbalizado isso, mas ela sabia. Era para ser torturada com meu pai, e ela não foi, porque meu pai morreu naquele dia. Soltaram a minha irmã, não sabia o que fazer com a minha irmã, e mantiveram a minha mãe mais 13 dias para saber o que faz com ela, se tortura, se não tortura, se... Ela ia constantemente... Ela sofria tortura psicológica, não física. Ela era acordada no meio da madrugada, ela ficou 13 dias com a mesma roupa, sem escovar os dentes, sem tomar banho de sol, jogada, com um cobertor velho no fundo do corredor, de uma cela. Constantemente ela era acordada no meio da noite para reconhecer presos em álbuns de fotografia, via foto dela, do meu pai, da minha irmã. A minha irmã tinha 14, 15 anos, e foi solta. Poderia ter matado ela, mas foi solta. Os caras são tão malucos que não sabem o que fazer com ela. Foi por isso que eu falo essa fala, quer dizer, essa contradição, né? Quer dizer, nossa, obrigado, militares, por terem solto ela, porque só faltava terem matado ela também, né? O que era bem provável, como fizeram na Argentina, a rodo, né? No Chile, aqui no Brasil também, né? Mas não, teve ali alguém, teve uma bondade de soltá-la 13 dias depois. Ela foi para Búzios e nadou. E tomou um sol. E o Márcio não contou a continuação dessa parte da narrativa, que logo depois que eu falo: mãe, você leu isso aqui? E leio para ela a coluna do Antônio Calado, que foi na Folha de São Paulo, ele era colunista da Folha de São Paulo, aquela página 2. O comentário da minha mãe foi o mais absurdo que eu já poderia ter ouvido. Ela falou assim: minha mãe era uma pessoa lindíssima, uma italiana linda, de olhos verdes, ainda é, né? Tá vendo? Isso também é uma outra contradição, depois eu volto a ela. Falar a pessoa viva com Alzheimer no passado, né?
pessoa lindíssima, magra, sempre fui magra, se orgulhou de umas pernas, até com 60 anos ela tinha umas pernas que você falava, uau, meio Rita Hayworth, né? E ela, essa crônica, quer dizer, essa mulher ficou 13 dias no doicode, o marido preso, ela não sabia ainda direito, a filha presa, tudo furacão acontecendo em torno dela. E ela viu a lancha da praia, em Manguinhos, viu esse barco que está o Antônio Calado, eles acenam para ela, nada até o barco, se levanta, se ergue de biquíni, né, queimadíssima do sol, e com esse olhar que ela tinha, que era um olhar muito magnético. E o Antônio Calado apaixonado, né? Todos os amigos do meu pai ficaram apaixonados, e 4 deles pediram ela em casamento depois. E ele escreveu essa coluna, e eu falei, mãe, olha ele que safado, dando em cima de você, né? Ela falou, eu estava belíssima aquele dia, estava bronzeada, magra, estava uma gata, né? Então, depois de 13 dias do doicode, quer dizer, aquela mulher não perdeu a vaidade, é uma loucura isso, né? Então essas contradições começam a ficar na minha cabeça, tipo, entendeu? Isso vai acumulando, vai acumulando. Outra contradição, quer dizer, o ano da Comissão da Verdade, minha mãe começa a perder a memória. O ano da Comissão da Memória, da Verdade, da Memória. Minha mãe começa a perder a memória. E eu escrevi o Feliz no Velho sobre o meu acidente. Eu terminei o livro sobre o meu acidente, minha juventude, a Unicamp, que eu estudava lá, sobre o movimento estudantil, tal, luta contra a ditadura, garotas, namoradas, virgindade, maconha, tal, rock and roll. Quando eu terminei o livro, o Luiz Travassos, que era o presidente da UNE nos anos 60, e que foi exilado e que voltou, e era dos poucos caras, fundou o PT, era dos poucos caras que não tinha aquela ideia ortodoxa da esquerda dos anos 60, como Zé Dirceu ou Gabeira. Aliás, se mostrou da Gabeira, depois se mostrou um golpista de primeira. Gabeira, você é um golpista de primeira. Então, bom, lema. O Luiz Travassos não, era um cara dos poucos que dava para dialogar. E ele namorou a minha irmã na volta ao exílio, e a gente conversava muito, e ele ia. O Gabeira tinha escrito o livro, um livro fantástico, o que é esse companheiro, e eu falei, Travassos, agora você vai escrever um, eu vou escrever. Você escreve o seu, eu escrevo o meu. A gente combinou e a gente começou a escrever. E eu terminei antes. Falei, terminei antes, e dei para eles os originais. Ele leu e escreveu uma carta, que é o prefácio do livro Feliz no Velho. Só que ele tinha reclamado que eu não tinha falado do meu pai. Logo depois ele morreu, Luiz Travassos, num acidente de carro. E era interessante, porque, recentemente, foram revelados alguns textos meus, na época pré-Feliz no Velho, em que eu escrevi em fanzines punk. Fanzines, para quem não sabe, fanzines eram pequenos jornais feitos por nós mesmos. E os movimentos dos anos 80, eles eram muito... Seria praticamente como blogs, os blogs de hoje, né, os blogs independentes e tal. Eram muito ativos, eram muito populares, tinham fanzines com 100 mil, 150 mil assinantes, era uma loucura. E eu escrevia num fanzine em São Paulo chamado Spouts, SP Alternativo. E eu assinava Marcelo Paiva, mas não assinava Marcelo Rubens Paiva. Eu tinha uma necessidade freudiana de romper os vínculos com meu pai, porque eu sempre fui o filho do Rubens Paiva. Eu era apontado na escola, esse é o filho do Rubens Paiva. Ia na faculdade, aquele lá, o filho do Rubens Paiva. E eu queria ser o Marcelo Paiva, não queria ser o Marcelo Rubens Paiva. Então, quando eu escrevi o Feliz no Velho, inclusive era Marcelo Paiva, e eu não falava do meu pai.
Aí o editor, o Travasso, falou: você está maluco, cara? Você é filho do Rubens Paiva, tem que falar do desaparecimento, tem que falar né? E um segundo tratamento, eu acabei incluindo as histórias do meu pai. Tinha que perguntar para minha mãe, porque eu não sabia detalhes. Do meu pai. Né? Só que, quando eu lancei o livro, virou o livro do filho do Rubens Paiva. As pessoas iam ler e iam: opa, não é bem assim, ele está falando dele. Né? Mas, inclusive, no lançamento, as pessoas apareciam, as pessoas dos anos 60, lá, o Gabeira, eu falava: peraí, cara, isso aqui não é filme sobre meu pai, não, peraí, isso aqui e tal. Não é um livro sobre meu pai, mas durante isso foi em 82, durante décadas, a história do que realmente aconteceu foi sendo levantada aos poucos. O livro foi lançado ainda no governo Figueiredo, ainda tinha censura. E o ano de 82 foi particularmente tenso, que foi o ano das bombas. Das bombas em bancas de jornais, 81, 82, 80, 82, bancas, não sei se vocês lembram disso, ou se vocês sabem disso. Aliás, eu cito isso no meu último livro, Meninos em Fúria. Atentado a bancas de jornais que vendiam jornais que criticavam o governo militar, atentado a sindicatos jornalistas, a redações de jornais, a editoras, tinham bombas, e que terminou no Rio Centro, episódio do Rio Centro, em que eles iam explodir duas bombas ou três bombas num evento, num comício pelas diretas, por a culpa nos comunistas, como sempre. Aliás, puseram, né? Eles puseram, falaram que os comunistas que jogaram a bomba no colo do sargento do ICOD, que está vivo, um deles. Né? E era um ano ainda em que a ditadura ainda estava presente, muito presente. Quer dizer, era tanto que 83, que foram as diretas, e 84, que teve a votação das diretas, em 84, Brasília foi cercada pelos militares. Não deixaram entrar em Brasília. O general Cruz andava num cavalo branco, como Zorro. Newton Cruz, que, aliás, foi, inclusive, culpado pelo Rio Centro, a bomba do Rio Centro, provou-se que ele foi um dos organizadores da bomba do Rio Centro. Em Brasília, com espada, que ninguém entra, e as pessoas tentam entrar para a votação das diretas já, não deixava, era uma coisa, ainda era uma ditadura muito, muito presente. Né? E as coisas apareceram mesmo depois. Né? Primeiro, de relatos de presos. Eu conheci casualmente presos que achavam, que sabiam que eu era filho do Rubens Paiva, me contavam histórias. Recebi cartas de presos anônimos, de pessoas que viram ele na cadeia, de pessoas que foram falando o que aconteceu, qual era, por que ele foi preso. E depois, gente de dentro. O primeiro, esse médico que eu falei, que é Amilcar Lobo, que eu li a biografia dele para fazer minha tese de mestrado, que escreveu um livro chamado A Hora do Lobo, e cuja grande sensação do livro dele era ter testemunhado meu pai morrendo, e que isso está na contracapa do livro, né? Que ele viu meu pai sangrando. Né? Ele era um médico contratado pelo ICOD para examinar os presos, para saber se podiam continuar a tortura ou não. Muito comum, inclusive em Auschwitz, né? Mengele. Né? E, com a Comissão da Verdade, duas frentes começaram a pressionar a busca dessa verdade, do que aconteceu com meu pai, com minha mãe e com a minha irmã. Uma que foi a própria Comissão da Verdade em si. Tiveram várias comissões da verdade. Teve a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, teve a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, teve a Comissão da Verdade Nacional. E o Ministério Público, que, por conta própria, começou a fazer uma ação contra os torturadores do meu pai. Eles sabiam exatamente quem eram, tinham feito todo o organograma do crime contra meu pai, contra a morte do meu pai, e metade deles estava viva até 2013, 2014. Uns 4 morreram de lá para cá.
comecei a ter uma documentação na minha frente que eu não tive quando eu escrevi o Feliz no Velho. Eu tinha que recontar a história do que ocorreu com a minha família. Inclusive, eu termino o livro com a ação do Ministério Público contra os torturadores do meu pai, que é uma ação que está bloqueada pelo Supremo, porque, se por um lado, outra contradição, né? O Brasil é signatário de uma carta em que afirma que a tortura é um crime imprescritível, num acordo internacional, tem a lei da anistia, que perdoa militares e não militares, né? Perdoa quem torturou e quem foi torturado. E essa lei da anistia foi é apoiada até hoje por grande parte da população civil brasileira, porque é a ala civil que participou do golpe militar de 64 e que faturou com o golpe militar de 64, que tem um prédio ali na Paulista, inclusive um prédio horroroso, chamado Fiesp, né? Comprovadamente, a Fiesp foi ativa, né? Não na formulação do golpe, como, inclusive, na da tortura. E tem uma explicação muito simples para isso, né? Quando os guerrilheiros, ou terroristas, ou militantes das organizações de esquerda começaram a luta, a luta meio insana, eu acho, em 67, 68, eles passaram a lutar também contra os capitalistas que apoiavam o golpe. Então, faziam atentado a bombas em jornais não, mas especificamente num jornal, que era a Folha de São Paulo. Assassinavam empresários que financiavam a tortura, que é o caso do Boiler, que, aliás, tem um filme incrível, Cidadão Boiler, que vocês têm que ver. Muitos empresários começaram a ter seus negócios sendo afetados, então os assaltos a bancos. Teve o período de 67, assim, os guerrilheiros falaram que era o período de ouro da guerrilha brasileira, que eles assaltavam o banco ao léu, assim, né? Às vezes assaltavam 2 bancos na mesma rua, eles prendiam a rua, assaltavam um, assaltavam o outro. Com Lamarca comandando ali, era fácil assaltar banco naquela época. Depois veio a ditadura, organizou o DOI-COI, organizou a repressão. E esses empresários, nas reuniões na Fiesp, falaram: vem cá. Ameaçaram, por exemplo, isso o Otávio Frias é meu amigo, e ele me conta. A família Frias foi ameaçada de sequestrar os filhos. Então, o seu Frias, que me deu emprego durante muitos anos, que era um grande cara, um grande jornalista da Folha de São Paulo, ele construíram um helioporto ali no teto da Folha, que, aliás, olha a contradição, o helioporto que fez de onde foi tirada uma grande foto na campanha das Diretas Já, que minha mãe estava, e que juntou toda a sociedade civil quando a sociedade civil brasileira rompeu com os militares e começou a fratura do regime, o que deu na queda da ditadura militar. Essa grande frota foi tirada no helioporto, que foi construído para uma possível fuga da família Frias no ataque dos guerrilheiros ao jornal Folha de São Paulo, que tinha um apartamento lá, eles moravam lá. Então, não sei se é verdade ou não, mas se a Eliene ameaçou de fato a sequestrar o Otavinho e o Luiz, tadinho dos meninos, o seu Frias se mudou para o jornal e construiu. Então, não é o caso do seu Frias, da família Frias, mas outras famílias, por exemplo, a família Setúbal, tinha bancos, né, o Banco Itaú. E o Olavo Setúbal aparece nesse filme, o Cidadão Boiler, dizendo que, sim, de fato, ele patrocinou os órgãos de repressão. Eles davam dinheiro, sim, porque eles queriam combater com aqueles terroristas que estavam, né, impedindo a facilitação dos negócios. Não só com assalto a bancos, mas também das transações internacionais, né, de
empresários estrangeiros que vinham ao Brasil e falavam: Ih, aí é difícil aplicar, arriscado aplicar, né? Então, essas notícias todas apareciam depois, né? Com o tempo. E existe esta força motriz do Estado brasileiro, há 517 anos, que impede que, como disse o Márcio no seu texto, impede que haja a revelação e a fundamentação e a transmissão da verdade de massacres indígenas, de quilombolas, de negros, LGBT, judeus, da esquerda, e que cota os direitos dos trabalhadores, quando sempre há um movimento para dar autonomia aos trabalhadores, patrocinado por um grupo poderoso. E esse grupo é o mesmo grupo que apoiou a ditadura militar. E é por isso que também existem essas forças que proíbem com que a lei da anistia seja levantada, que é uma lei absolutamente antidemocrática, e eu sempre escrevi sobre isso. A lei da anistia, ela foi promulgada em 79, depois de que nós, estudantes e a sociedade civil, começamos um movimento aqui na PUC, pela anistia, em 77, 78, 79, e o governo Figueiredo enviou um projeto de lei para o Congresso, que era um Congresso que não tinha oposição, já que a oposição estava no exílio, não tinha liberdade partidária, tinham dois partidos só, o MDB e a Arena. Tinha parte dos congressistas, era chamado de senadores biônicos, uma aberração criada pelo governo Geisel, em que 1/3 dos senadores eram indicados, eram nomeados e não eram eleitos, em eleições absolutamente antidemocráticas, não tinha livre debate, numa ditadura militar. Então, isso não era um congresso representativo de absolutamente nada, não era. Era um congresso de mentira. E esse congresso aprovou essa lei da anistia, esse projeto da lei da anistia, do Petrônio, não lembro quem foi o Petrônio Portela. E mesmo com o fim da ditadura, com a Constituição de 88, com a reforma do Estado jurídico brasileiro, do Estado político brasileiro, ela se manteve até hoje. Se mantém até hoje, que é uma forma de você deixar a tortura como um instrumento necessário, um mal necessário, como eles falam, né, para subjugar parcela da população. Essa tortura é aplicada até hoje, aplicada no Amarildo, que é um caso idêntico ao caso do meu pai. Minha irmã que chamou a atenção. O Amarildo tinha 5 filhos, meu pai tinha 5 filhos. O Amarildo estava na sua casa, meu pai estava na sua casa. Levaram ele de lá para uma cela não era, já era o PP? Acho que já era o PP, né? Para um container da UPP nos fundos, exatamente como era o DOI-CODE. O DOI-CODE era uma instituição, era um prédio no fundo do Exército, do segundo Exército do Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita, um prédio lindíssimo, por sinal, o do Exército. O DOI-CODE é um prédio atrás, como era o DOI-CODE de São Paulo, que tinha delegacia de polícia, e era atrás o DOI-CODE. Torturaram ele a noite toda e todo mundo ouviu. Foi exatamente como fizeram com meu pai. As testemunhas falam isso, os próprios militares falam isso, que eram gritos horrorosos. Tiraram o Amarildo na madrugada, como fizeram com meu pai, e sumiram com o corpo, como fizeram com meu pai. Quer dizer, então, isso o porquê disso acontece até hoje? Porque existe uma lei da anistia que é complacente com a tortura, cujo um deputado eleito pelo povo, Jair Bolsonaro, que, aliás, está bastante índice, com índice bom, razoável nas pesquisas de aprovação para
possível eleição para a presidência da República em 2018, foi defendida por ele. E, inclusive, o mais horroroso e mais assassino e psicopata dos torturadores paulistanos, o brilhante Ustra, foi homenageado por ele. O homem que torturou Dilma, né, e muitos outros, foi homenageado por ele durante a sessão da votação do impeachment e ninguém fez nada. Você está aí. Não houve, né, nada. Quer dizer, enfim, eu acho que o nosso papel é esse. Nosso papel, apesar de tudo isso, apesar dessas forças com as quais eu convivo desde 1964, eu tenho que ficar escrevendo, a gente tem que escrever, a gente tem que deixar para a verdade, a gente tem que estar aqui debatendo, a gente tem que fazer com que essas pessoas daqui a 10, 20, 30, 100 anos leiam sobre isso. E eu tenho esse material na minha mão que poucos escritores têm, né? Então, eu tive que escrever esse livro. A minha tese de mestrado... engraçado, porque esse livro ele veio de uma frustração da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado, eu fui fazer mestrado na Unicamp em 91, e eu tinha um material na minha mão que ninguém tinha. Eu vou ser bem rápido. Em 69, quando começaram os assaltos a bancos aqui, 68, 67, tal, não sei o que tal, isso era um passo inicial para a guerrilha que viria em seguida. Primeiro começaram esses assaltos, não só a bancos, mas em armas, rifles e dinamite, para financiar a guerrilha. Finalmente, eles assaltaram o cofre da Ademar, que tinha $2 milhões na época, que eu não sei quanto vale hoje em dia. Pronto, a guerrilha ficou rica, né? E o Lamarca fugiu do quartel de Itaúna com 38 fuzis FAUS, não sei o quê. Pronto, eles estavam armados e ricos. E tal. A VPR, que era a organização de guerrilha mais organizada, junto com a LN era mais popular entre os estudantes, entre a esquerda intelectualizada. Tal. A VPR era dos milicos. Por quê? Tem uma curiosidade em relação à ditadura militar, que muitos militares eram contra a ditadura militar. E muitos militares eram comunistas. Tinha uma ala grande de militares comunistas, 30%. Esses caras montaram várias organizações, entre elas a VPR. Sargentos, capitães, cabos, soldados. O objetivo da luta armada era a tomada do poder através da guerrilha urbana e rural. Quando arrecadou-se dinheiro, armas, eles foram para o campo. Começar um centro de treinamento. Um centro de treinamento no Vale do Ribeira, que era uma região muito pobre do estado de São Paulo. Ainda é muito pobre, mas é uma região de matas, Mata Atlântica, cavernas, e inóspita, não tem estradas. Tal, e isso em 1968. Era mais ainda. E treinava-se muita gente lá. Era assim, treinamento que lembrava a Serra Maestra, parecia Cuba mesmo. Aliás, alguns tinham ido para Cuba, né? Tinham treinado em Cuba também. E era uma coisa sofisticadíssima. Você ia para um ponto, aí depois você tinha que caminhar na mata 3 dias e voltar para o outro lado, e caminhar para o outro lado e voltar para o mesmo caminho para voltar para o outro lado, para confundir, para não deixar pegadas. Acampavam. E eles, por exemplo, o guerrilheiro, ele come muito e lambe o prato, né? E por quê? Porque você não pode lavar o prato. Então, e só pode cozinhar à noite para fumaça. Enfim, tem vários detalhes, né, da luta guerrilheira que é interessantíssimo. Esse campo foi descoberto. O governo brasileiro enviou 1.500 soldados do Exército, comandados por Erasmo Dias, o mesmo que invadiu a PUC, que cercou a mata. O Lamarca falou: metade vai embora, a outra metade fica. Vamos combater. Vamos provar que a guerrilha rural é viável. A ideia era essa. Vocês estão treinados, pegou os mais treinados e ficaram lá.
O Exército ficou 3, 4 meses assim, e numa atitude, num combate de guerra, assim, completamente anacrônico, que era avião passando, jogando napalm, que soldados que tinham medo não conseguiam entrar na mata, testando, né, a guerrilha contra a tradicional luta contra a guerrilha. Depois de 3 meses, o exército se retirou, foi uma derrota vexatória. Erasmo Dias nunca foi perdoado por isso, inclusive foi para a vida civil por causa disso, e nunca se perdoou, porque quando eles se retiraram, Lamarca desceu. Ele ouviu pela rádio que o exército tinha se retirado, desceu. Aonde? Puta que eu pariu, na fazenda do meu avô. Que era um cara da direita. Meu avô era da Arena, meu avô era um reacionário. Por isso que meu pai se mudou para o Rio de Janeiro. Por que a gente se mudou para o Rio de Janeiro? Não aguentava meu pai dele. Amigo do Buzaide. O Tarde Lamarca, como o pessoal falava, cruzou a terra do meu avô, e os pais dos meus amiguinhos, a fazenda que eu vivia 4 meses por ano lá, porque na época que fazia férias, né, em 3 meses do verão e julho, meu pai e minha mãe jogavam a gente lá, eu ficava lá com 30 primos jogados, tendo verme, andando a cavalo, caindo de cavalo, rolando cachoeira, era uma loucura. Minha infância foi fantástica em relação a isso. Prima que desmaiava porque caía do cavalo. Tudo pangaré, uma loucura. Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Incrível. Diante do Rio Ribeira. O Lamarca cruzou nossas terras, que é a 2 quilômetros de Eldorado Paulista. Quando o Lamarca desceu na montanha, eu sabia que o pessoal se assustou, viu aqueles caras lá e sabiam que eram os guerrilheiros, porque o exército ficou 3 meses, olha, cuidado, tem uns bandidos aí no meio da mata, cuidado com eles, okay? Assustou a população ignorante. E desceram, o cara saiu a cavalo, em direção ao Eldorado Paulista. Pegou um caminhão e foi para o Eldorado Paulista e avisou: o Tarde Lamarca está vindo aí com os bandidos. E aí, só que o exército tinha ido embora. E a Força Pública, que era a antiga PM de Eldorado, falou: nós damos conta deles. Vamos fazer aqui uma emboscada aqui. Não falam que está gaúcho, né? Eu que estou em... Mas parece, né? Vamos fazer aqui uma emboscada. Aqui. Fizeram uma emboscada. O Tarde Lamarca desceu, falou: boa tarde, boa tarde. Tem a comida aí? Tem uma comida, sim, senhor. Eu gostaria do que, senhor Lamarca? Tem marmita, tem... Né? Fizeram um churrasco para os guerrilheiros. Onde é que a gente pode ir para Eldorado? O senhor podemos levar o senhor na boleia do caminhão? Aí levaram o caminhão. Acho que tinham 9 guerrilheiros, não lembro agora. Passaram pela fazenda do meu avô. Diz meu tio que acenou para eles. Acho que é mentira. Eu tenho uma tia que disse que dançou o carnaval com o Lamarca. Ele virou um mito na região, entendeu? Porque ele chegou em Eldorado Paulista e aquele soldado, mão na cabeça! E os caras tiraram os fuzil FAL, estavam treinadíssimos, e estraçalharam lá os caras, né? E foram embora. E aí o exército foi avisado: o Tarde Lamarca voltou. Aí o exército voltou com os seus 1.500 homens e cercou a outra parte, do outro lado do rio. E aí alguns foram presos, mas o Lamarca, com mais 6, conseguiram sair da mata, sequestrando um caminhão do exército, se fantasiando de soldado do exército, vieram parar na marginal do Tietê, ligaram para a rede de apoio e se esconderam, e foi uma campanha conhecida como a Guerrilha do Vado do Ribeira, e que foi amplamente divulgado pela esquerda como uma vitória e a prova de que, sim, é possível a luta armada e a guerrilha rural.
e que nós temos o nosso grande líder, que é o Carlos Lamarca, né? Manuais foram escritos, o diário, livros, e durante muitos anos isso foi considerado como uma grande vitória, graças ao apoio da população local. O que foi uma grande mentira, porque eu sabia que a população local não apoiou coisa nenhuma, pelo contrário, eles tinham medo do Tardo de Lamarca. Admiravam, como Lampião, eu acho, entendeu? Mas tinham medo. E eu tinha que escrever essa história, porque o que aconteceu? Depois dessa passagem de Lamarca, o exército entrou lá, cercou a cidade, tomou a cidade e começou a torturar todo mundo da cidade. Prendeu todo mundo, matou o prefeito de Jacupiranga e pendurou todo mundo. Ele pendurava no helicóptero, ele jogava no meio do rio. Foi assim, um massacre, né? Por quê? Ficaram com ódio da população local, achando que o Lamarca só fugiu porque tinha apoio da população local. E não foi, não tinha, né? E a população local nunca mais abriu o bico só a respeito, né? Então, vários historiadores foram lá. Só que eu sou o Marcelinho, filho do Rubens, neto do Jaime, né? Seu Carlos, eu vi seu Carlos, teu tio, seu Carlos, né? Cláudio, teu tio Cláudio morou aqui, ó. Teu pai tinha uma fazenda ali, ó. Tem uma terra ali, é tropicana, não planta porra nenhuma, não cai nada. Teu avô tem as bananas aí, plantava mexerica. Eu comprei um cavalo lá da sua avó, só que tal, né? Eu era amigo dos caras e era amigo dos filhos dele. Meu pai está lá com a perna lá, até hoje com bala do Lamarca na perna dele. Eu falei, que isso, rapaz, eu vou escrever um livro sobre isso aqui, entendeu? Inclusive, a mulher que morava no lugar onde foi a emboscada, que é bem na entrada da cidade, assim, estava viva. E eu entrei lá para entrevistar ela, aí veio a cidade toda, né? Sentou, aquela criançada. E ela, o Tardo de Lamarca, esse Tardo de Lamarca era o demônio, né? Ele subiu aqui, deu tiro, tudo que eu tinha bala. Tudo. Então, assim, falei para o meu orientador, que era o Foote Hardman, depois foi o Arnone Prado. Falei, cara, eu tenho essa história, o que eu faço com isso? Eu falo, faz um livro. A tua tese de mestrado será esse livro, né? E aí eu falei, mas eu não vou fazer um livro. Aí eu errei. Eu deveria ter feito um livro de verdade mesmo, um livro biografia. Só que eu estava numa onda de ficção há muitos anos, e eu estava querendo exatamente estudar a forma de você se utilizar da realidade para fazer ficção, né? Como muitos fizeram. Tolstói fez com Guerra e Paz, Stendhal, né? O próprio o Vargas Llosa fez com a Guerra dos Canudos, né? E falar disso, né, do poder da ficção tem de você contar sobre a realidade sem, né, ser, de fato, um livro de história, né? E inventei uma família que tem uma fazenda, exatamente igual à minha família, criei vários conflitos paralelos, né? Mas toda a história da guerrilha ela é autêntica. É o meu livro chamado Não És Tu, Brasil. Provando que a tese da esquerda estava errada, que o povo nunca apoiou a luta armada, porque o povo nem sabia o que era luta armada, tinha medo dos caras, não tinha consciência ideológica nenhuma, né? Era absolutamente inviável a luta armada no Brasil, né? E esse movimento da Guerra do Vale Ribeiro foi um movimento que mudou a história do país. Por quê? Porque foi a partir dela que a Fiesp financiou a OBAN, Operação Bandeirantes, que foi o quê? O raciocínio mais simples possível. Espera lá, não é com o exército que se combate a luta armada, a guerrilha, o terrorismo, como eles chamavam. Não é com as táticas de guerra vindas da Segunda Guerra Mundial. É com a contra-guerrilha, é com a polícia civil. Se estão assaltando bancos, chamem os delegados que investigam assaltos a banco. Chamem os delegados, a Polícia Civil, não a Polícia Militar. Foi aí que se organizou e se montou o DOI-CODE em todas as esferas das regiões militares importantes, comandado por exército, mas tocado por delegados civis, pegavam os melhores quadros da Polícia Civil, inclusive o delegado Fleury, que era um combatente do assalto a banco,
pessoas do Esquadrão da Morte e criaram o doicode, e aí que o jogo virou, como dizem os próprios guerrilheiros que eu entrevistei. Foi a partir do doicode que o jogo virou e a ditadura começou a ganhar. Quer dizer, eles romperam com a estrutura da LN, da VPR, prenderam todo mundo, torturaram, etc. E tal. Então, foi esse momento em que é importante da história da esquerda, da política nacional, que eu busquei retratar nesse meu livro de ficção baseado em história real, né? E só para terminar, que eu estou falando demais, por que eu não defendi a tese? Eu ganhei uma bolsa em Stanford, o meu Arnone Prado falou, vai para Stanford, vai ficar aqui fazendo bolsa no Unicamp, ganhando R$ 120 da CAPES, vai para lá, vai. Era o governo Collor, a bolsa era nossa, a bolsa não era reajustável, a inflação era 80% e 6 meses para reajustar a bolsa. Eu sei que era na Unicamp, eu gastava o pedágio era mais caro que a bolsa. E fui para Stanford, passei um ano em Stanford. Aliás, foi ótimo, porque lá tinha muito material sobre a ditadura brasileira. Stanford é um centro de pesquisa do Brasil fascinante, incrível. Porque alguns perseguidos foram dar aula em Stanford e levaram para lá o material, inclusive um sociólogo muito famoso na época, chamado Fernando Henrique Cardoso, e ajudou muito a minha pesquisa. Quando eu voltei, eu falei, Arnone, cara, eu escrevi o livro. Está aqui o livro. Mas, espera lá, está errado isso. A teoria literária, literatura comparada, a gente não estuda ela para escrever um livro. É o contrário. Eu escrevo um livro e vocês me estudam. Foi o que você fez aqui agora. Né? Você imagina se eu tivesse escrito o livro em cima do seu documento. Né? Então, eu fiz tudo errado, cara. E ele, nossa senhora, é verdade, fizeram tudo errado. Como é que eu vou numa banca de defesa de tese, ou de qualificação de defesa de tese, ouvir de críticos literários críticas à minha literatura que eles teriam que, teoricamente, estudar. Né? Então, acabei não defendendo a tese. Me arrependi, devia ter defendido, só para ter um título de mestrado, ia ser bonitinho. Mas, para falar que, para terminar, eu sou um escritor sui generis, porque eu tenho essa quantidade de informação que eu preciso pôr para o papel, né? De política, né? Política brasileira, né? Quer dizer, uma família que estava no furacão da ditadura militar, né? Meu pai foi caçado no golpe de 64, minha mãe foi para Brasília em 64, dormiu com um revólver no colo enquanto estava tendo o golpe. Meu pai falou para ela, se alguém entrar, você atira. Meu pai fugiu do golpe num avião que foi metralhado e teve que voltar e aterrissar, e pulou o muro da embaixada. Meu pai, que era um gordo, um empresário, um playboy de Santos, entendeu? Mais branco do que eu, todo cheio de problema, de coluna. Aliás, é até terrível esse problema, porque, por exemplo, a Globo se interessou em comprar esse livro para fazer uma minissérie, e eu não vendi, porque eu pensei assim, caralho, essa cena da minha mãe dormindo em Brasília com golpe 64, com revólver no colo, eu tenho certeza absoluta que eles vão colocar a Grazi Massaferro e o Cauã Renan. E eu fiquei imaginando essa cena assim, aquele apartamento em Brasília, lá atrás, assim, tanques passando, e meu pai e minha mãe fazendo amor na janela por 2 capítulos. Né? Assim, 2 capítulos, meu pai comendo minha mãe. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vou fazer isso uma minissérie global. Apesar de que ela ia adorar saber que ela foi uma Grazi Massaferro, comida por um Cauã Renan. Como aconteceu com o meu filme Feliz no Velho, que eu tinha minha irmã era malumada. Não, minha namorada era malumada. Minha irmã era... Deixa eu parar lá. Então, assim,
Outra coisa assim, das contradições, quer dizer, a minha mãe, que era a pessoa que deveria ter escrito esse livro sobre meu pai, sobre tudo o que aconteceu, e foi por isso que eu não escrevi no Feliz no Velho, porque sempre achei que ela... Minha mãe escrevia muito bem, ela era advogada, ela escrevia muito bem. Inclusive, vários textos dela foram muito importantes na formalização do direito indígena brasileiro, eu cito isso, inclusive. Ela estava perdendo a memória dela. E no ano da comissão da memória, e eu estava preocupado com aquilo, porque então aquele livro não seria escrito sobre toda essa história do meu pai. E um fenômeno que me movimentou, minha mulher teve filho em 2014, e ela estava tendo dificuldade de expulsar a criança. E era um parto meio humanizado, uma médica meio hippie, apesar de ser do Einstein, né? Tem hippies também no Einstein. Nesse rispe, fizeram uma saudação antes do parto. E estava difícil para sair, e a médica falou assim: pensemos numa coisa boa para essa criança, pensemos no que essa criança virá ao mundo, no para quê, e quem ela poderá representar. Eu fechei os olhos e pensei, não, do meu pai. É o meu neto do meu pai, né? Nasceu com a cara do meu pai. Olho azul e loiro, que nem meu pai, que é alemão, Bayreuth. Meu pai é alemão, de origem alemã. Português alemão. Ao mesmo tempo que minha mãe estava perdendo memória, eu estava convivendo com uma pessoa que estava construindo a memória. E quem tem filho sabe que isso é fascinante, né? Porque papá, 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 mamã, 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 mamã. Tatai é ventilador. Quer. Não quer. Sim. E vai aos poucos construindo essa memória. E é fascinante você ver que depois, assim, quando você tem pai, você começa a ler livros sobre pai, porque você não entende nada, né? Pai e mãe, né? Você começa a ver que existe uma tempestade de neurônios, exatamente o oposto do que está acontecendo com a minha mãe. Que é uma tempestade que atormenta a criança, por isso que elas choram, fazem aqueles escândalos, porque elas ficam completamente perdidas nessa tempestade, praticamente surto, né? Psicológico, né? E eu estava vendo essa memória sendo construída e a memória da minha mãe sendo apagada. E, curiosamente, quem conhece um pouco do Alzheimer percebe que a pessoa com Alzheimer começa a se infantilizar, começa a falar muito mamãe. Tudo, né? Perde o controle do esfíncter, da fala, de comer, volta, você tem que cuidar como um bebezinho. Então, se por um lado eu estava vendo uma pessoa se desenvolver, por outro lado uma pessoa regredir, né? Então, essa contradição, eu falei, porra, tem que escrever um livro, e escrevi, ainda estou aqui. Obrigado, Márcio, por essas palavras.